Hoje eu lerei uma carta de Paulo aos cristãos que viviam na Galácia, que hoje está dentro da Turquia, na antiga Ásia Menor. E para esses cristãos, uma pequena comunidade, ele escreve o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que coisa extraordinária, e já disse tudo. É tudo que não seja caminho de liberdade, o caminho da liberdade não é o caminho do capricho, mas é o caminho das práticas do amor, da verdade e da justiça. Esse é o caminho da liberdade. E foi para esse caminho de liberdade, prática e experiência de liberdade, santificada no amor, na justiça, na verdade, é que nós fomos chamados. E foi para essa experiência que ele nos libertou. Então Paulo diz: permanecei, porque ele fez isso. Permanecei, pois. Esse pois se vincula ao fato de que ele nos libertou, e ele nos libertou na cruz, levando sobre si a convergência da escravidão de nós todos, no passado, no presente e no futuro. Já que ele fez isso, se você crê que ele fez isso, se você crê que é assim, então permaneça firme e não se submeta de novo a qualquer jugo de escravidão, a qualquer retroação que diminua o espaçamento da liberdade conquistada para você em Cristo Jesus. Porque a liberdade conquistada para você em Cristo Jesus é justamente o espaço no qual se vive, se habita e se experimenta a verdadeira saúde mental e espiritual. É na ambiência da liberdade de Cristo. Conforme ele chama liberdade, liberdade, não é conforme a Revolução Francesa. É conforme Cristo. Essa liberdade feita de amor, justiça, verdade, compaixão, equilíbrio, que é feita da consciência da existência do outro e não apenas do que me agrade como capricho. É liberdade compartilhada, é liberdade vivida em amor. Então foi para esta que eu fui libertado. Não devo me colocar sob nenhuma forma de jugo de escravidão, porque seria como desprezar o sacrifício que me comprou, que me adquiriu tamanha libertação. Por isso não retornem, Paulo diz, nem por um momento, para as culpas anteriores. No caso aqui de Gálatas, o contexto é Pedro, o apóstolo Pedro, que estava lá com Paulo e Barnabé, feliz da vida, comendo de tudo, bebendo de tudo, com os pagãos convertidos e os gentios convertidos. Até que chegaram os crentes de Jerusalém, os presbíteros, e aí Pedro botou o galho dentro. E começou a dar uma de legalista, hipócrita. Não como isso, não toco aquilo, não bebo aquilo outro. Tudo mentira. E os cristãos da Galácia que tinham ficado dias e dias com ele, comendo, rindo, gargalhando, bebendo, orando, chorando, ouvindo o ensino do Evangelho e vivendo a vida com normalidade, ficaram sem entender nada.
foram em cima de Paulo e disseram: o que é isso? E Paulo viu que aquilo era um absurdo, que não apenas Pedro tinha entrado daquele jugo de escravidão só por causa dos fiscais de Jerusalém. E viu que o próprio Barnabé tinha entrado na mesma dissimulação. Então se levanta e diz isso. Diz o que disse antes e continua a dizer o que diz aqui. E diz: olha, a importância dos que vêm lá de Jerusalém, está aqui no capítulo 4, verso 21 em diante, é como a de mensageiros da escravidão, são como mensageiros de Agar. Não trouxeram boa nova para vocês e vocês retroagiram, voltaram atrás, estão agora discutindo fimose, pinto, qualidade de comida, dieta alimentar, nutricionismo religioso, ritos, a significação de festas judaicas de 2.500 anos atrás, e achando que isso é que é vida com Deus, é espiritualidade que agrada a Deus. Não, isso é rodinha de hamster, que não deixa vocês irem a lugar nenhum, que não os permite crescer, que os aprisiona nos grilhões da piedade, fazendo-os chamarem o esforço recorrente de trabalho e de consciência experiente. Tão experiente e tão consciente quanto um hamster conhece o mesmo caminho que ele percorre milhares de vezes no dia, sem ir a lugar nenhum. Paulo está denunciando essa existência de hamster, que poderia sair por aí, mas se deixa fixar e aprisionar por essa cela, por esse grilhão, por esse condicionamento, por essa imposição, por esse juízo da religião, lutando contra a expansão total da liberdade que Cristo conquistou para todos nós. E entrar nesse ciclo aqui e viver nele é o que acontece naturalmente com a maioria das pessoas, dos cristãos, desobedecendo a oração de Jesus em favor dos discípulos, porque Jesus orou por mim, tanto quanto orou por ti. E ele diz acerca de nós ao Pai, aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz: não peço, verso 15, não peço que os tires do mundo. Eu não estou pedindo que tu os alienes. O que eu estou pedindo é que tu os envies ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, que eles sejam enviados ao mundo. Por isso eu não peço que tu os tires do mundo, porque eles têm que ser enviados ao mundo. Eles têm que sair das caixinhas, das prisões, da religião, da mesmice mediocrizante, da mesma roda de hamster, e entrarem no mundo e viverem o Evangelho no mundo com toda expansividade de liberdade consciente em Cristo. É o que Paulo está dizendo. No mundo, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, assim como tu me enviaste ao mundo, encarnado, no meio de gente, no meio de pobres, no meio de carentes, amigo de publicanos e de pecadores,
que escolheu discípulos que ninguém recomendava, que treinou gente em quem ninguém acreditava e que se deu até a morte, morte de cruz por amor apaixonado, assim como tu me enviaste no mesmo espírito, eu os enviei ao mundo. Porque liberdade produz missão. Liberdade produz missão libertadora. Liberdade pessoal produz missão libertadora. Liberdade pessoal que não sente a alegria da prática da missão libertadora está em estado de atrofia. E ainda não percebeu? Não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E amanhã eu falo um pouquinho mais sobre isso, na esperança de ativar dimensões da consciência que não tinham sido despertadas até agora. Senhor Jesus, desperta a nossa consciência, que a tua voz se faça ouvir, que a tua voz ative pelo poder da ressurreição a todo aquele que está morto na alienação. Que o teu Espírito o desperte a esse que dorme e que ele se levante de entre os mortos. Pois Cristo Jesus o iluminará. É isso que eu espero agora e eu sei que tu estás realizando agora no coração de milhões que estão crendo para a vida, crendo para a liberdade, crendo para a alegria da missão de Jesus no mundo. Pois assim como tu o enviaste, ele me enviou, eu sou Jesus enviado de volta ao mundo para viver o teu amor. Ajuda-nos a termos essa consciência ativada em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.